no ar mais um vídeo do Ar do Segundo e hoje a gente tá aqui pra fazer a análise do trailer de Percy Jackson. Na verdade, análise do teaser trailer de Percy Jackson, porque é só 1 minuto e meio, então ainda não é um trailer. Ele foi divulgado essa semana e nós vamos fazer essa análise. Quem acompanha nosso canal já sabe que a gente gosta de analisar frame a frame, cada detalhe, pegar pistas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Assim como as análises dos outros 3 teasers divulgados até agora, essa também foi produzida em parceria com o Oráculo dos Semideuses. Eu e o JP, administrador da página, a gente sempre gosta de analisar em conjunto, porque 2 cabeças funcionam melhor que uma. Então vão lá seguir ele também, ele produz conteúdo no Twitter, no Instagram. Eu não quero me estender muito aqui, porque é muita coisa pra analisar, muitos detalhes, vamos nessa. Bom, esse teaser trailer começa com uma vista aérea da ponte do Brooklyn e o tempo tá nublado, representando ali a guerra iminente entre Zeus e Poseidon. Aliás, eu já adianto aqui que esse vídeo com certeza vai ter spoilers de O Ladrão de Raios, então se você ainda não leu o livro e quer ser surpreendido pela série, eu não recomendo esse vídeo pra você. E logo em seguida a gente vê a fachada do Museu Metropolitano de Nova York, que é onde a nossa história efetivamente começa. A escola do Percy, a Academia Yancy, está em excursão nesse museu e tem alguns detalhes nessa fachada aí que a gente precisa conversar sobre eles. O primeiro é que tem o cartaz de uma exposição lá no fundo chamada Making Marvels. Essa exposição realmente existiu e ela ficou no Museu Metropolitano de Nova York de novembro de 2019 até março de 2020. Bom, a Becky Riordan, que é a produtora executiva da série e esposa do Rick Riordan, ela já tinha comentado no Twitter uma vez que a série não ia se prender ali a um marco temporal específico, a uma data específica. Mas talvez a presença desse cartaz ali indique uma tentativa deles de situarem a gente mais ou menos ali em que período a história se passa. Eu gosto de pensar que nada é por acaso, então eu acho que aquele cartaz ali realmente é um indício de que a história pode estar se passando ali entre 2019 e 2020. Não que isso necessariamente vá fazer a história ter relação com os fatos da realidade, tipo a pandemia e tal. Eu não acredito que isso vai acontecer. Com certeza não vai acontecer. E nós temos já alguns personagens nessa escadaria na frente do museu. O Kieran tá sentado ali ao pé da escadaria, junto com a senhora Dodge. No meio da escadaria a gente vê um homem de terno de pé, que eu acho que é o diretor da Academia Yancy, que vai ser interpretado pelo Manoj Sud. E lá no topo da escadaria a gente tem 3 personagens secundários também, que são a Nancy Bobofit e 2 amigas dela, que não tem nem nome na série, não tem muita importância. E subindo a escadaria a gente tem o Percy e o Grover. O Grover é o elemento mais importante nessa cena porque ele tá de bermuda e tênis, não tá escondendo as pernas dele, mas a gente vê ele com pernas humanas e não com pernas de bode. O meu palpite é que isso indica que nesse momento a gente, assim como o protagonista, assim como o Percy, ainda está sendo enganado pela névoa que esconde a verdadeira aparência dele. Isso é diferente dos livros, porque nos livros ele usa uma calça e sapatos também para disfarçar as pernas de bode. Mesmo que a névoa ajude a enganar as aparências para os mortais, ele usa esse disfarce para se esconder também do Percy. Aqui, na série, pelo menos de acordo com os elementos que a gente viu serem divulgados até agora, essa dinâmica vai ser um pouco diferente. Eu tenho a sensação de que o Percy vai começar a enxergar através da névoa na medida em que ele for descobrindo cada vez mais quem ele é. No próximo take, a gente vê o Percy, ele tá com esse colar de couro que muita gente suspeitou ser o colar de contas, mas com o tempo a gente foi percebendo que o colar dele não é exatamente igual ao colar de conta dos outros campistas, e isso fez surgir uma teoria de que na realidade esse elemento aí é outra coisa. Eu falei um pouco mais sobre isso no meu último vídeo de análise do teaser que foi divulgado antes desse. Nesse momento do teaser trailer, a gente vê ele dentro do museu fazendo uma lição da Academia Yancy. Ele está diante de uma escultura que na realidade existe mesmo no Museu Metropolitano de Nova York, né? Se trata de Perseu com a cabeça da Medusa, ou Perseu triunfante, também algumas pessoas chamam dessa forma, de um escultor muito famoso chamado Antônio Canova. Mas o que conta aqui realmente é que essa cena é o que a galera chama de foreshadowing, que basicamente é um prenúncio do que vai acontecer depois na história, porque a gente vê o Perseu original com a cabeça da Medusa, que é o monstro que ele derrotou. E, enfim, a gente que lê os livros, a gente sabe que o Percy vai derrotar a Medusa também, e o nome dele é inspirado no Perseu. E aí um detalhe importante aqui pra gente é que no mito original, o Perseu, para derrotar a Medusa, recebe a ajuda de alguns deuses. Entre eles, Hades, que empresta o seu elmo das trevas para que ele possa ficar invisível,
e Hermes que empresta as suas sandálias. E nessa escultura, o escultor representou esses elementos, a sandália de Hermes, e, na verdade, o elmo de Hades aqui aparece na forma dessa capa, desse manto que ele está vestindo, mas basicamente é a representação ali do poder da invisibilidade de Hades. Na história de Rick Riordan, a gente não vê o nosso Perseu usando as sandálias, no caso, os tênis, nem o elmo das trevas de Hades. Mas fica aí uma possível teoria de que ele poderia usar para a história ali se assemelhar mais ao mito original. Não sei se necessariamente seria uma boa ideia, mas é um fato interessante pra gente saber. Até porque, na forma de sapatos, a sandália de Hermes faz parte da história do Rick Riordan, e o Elmo das Trevas também faz parte desse plot, caso você ainda não se lembre. E uma outra coisinha que eu quero que vocês prestem atenção é na mochila do Percy. Essa mochila já apareceu também no outro teaser que foi divulgado, e eu quero que vocês decorem como ela se parece, porque em algum momento dessa história a mochila vai mudar. Mas a gente fala mais sobre isso já já. Outro detalhe importante é que nesse trecho a gente vê novamente a introdução idêntica ao do livro. Am I a troubled kid? Yeah, you could say that. No take seguinte, a câmera foca na prova que o Percy está preenchendo, e aí tem dois detalhes importantes nessa prova que eu acho legal a gente mencionar aqui. O primeiro é que essa é uma prova de história grega, e é interessante observar aqui como eles não usam o termo mitologia grega, porque afinal de contas, para eles não é mitologia, e sim história efetivamente. Outro detalhe nesse cabeçalho é que a caligrafia do Percy é exatamente a caligrafia dele nos livros, o que eu achei um detalhe genial e um presentinho para os fãs. O terceiro detalhe é que a prova pede para ele escolher a escultura com qual ele mais se identifica e depois ele precisa explicar o motivo por que ele se identifica com essa escultura. Então faz todo sentido que ele esteja ali de frente exatamente para a escultura de Perseu, que além de ter uma história parecida com a dele, também tem o mesmo nome. E ali provavelmente o Percy sente alguma conexão, alguma ligação com aquele semideus, mesmo sem saber ainda que ele também é um semideus. E aí a gente tem esse detalhe das letras na prova dele se embaralhando para representar ali a dislexia. Nesse momento a gente escuta a voz do personagem começando a falar por que ele se considera uma criança problemática. Bad grades, bullies, all the normal stuff. And then there's some stuff that's maybe not so normal. Eu gosto desse trecho porque ele traz à tona uma coisa que faz parte do personagem, que é essa baixa autoestima, essa insegurança, essa coisa que ele tem de sempre se achar problemático, errado, e isso se deve ao fato de que além dele ter TDAH, dislexia, e isso afeta a autoestima dele, várias coisas ruins acontecem com ele o tempo todo, e ele acaba sendo expulso de várias escolas, e as notas dele são ruins, e tudo isso se deve ao fato de que ele é um semideus, mas ele não sabe disso. Então eu acho interessante que o trailer e a série também, com certeza, vão trazer esses elementos aí pro personagem. Os próximos takes mostram pra gente a interação do Percy e do Grover com os colegas de escola, ou melhor, não sei se dá pra chamar de colegas. A gente vê a Nancy Bobofish, que é interpretada pela Olivia Morton, que foi um dos primeiros nomes do elenco que vazaram na internet. Ela tem uma participação brevíssima, mas basicamente ela é a valentona da escola, e a gente vê ela ali acertando uma mochila no Grover, e o Percy ameaça levantar da cadeira pra poder revidar, fazer alguma coisa, e o Grover dá uma acalmada nele, porque ele sabe que o Percy não pode se meter em confusão de novo, porque senão ele vai acabar se ferrando de novo, talvez até sendo expulso da escola. E o Percy tem essa coisa na personalidade dele também, de ser um pouco mais impulsivo, um pouco mais reativo, principalmente quando alguém mexe com um amigo dele ou uma pessoa de quem ele gosta. Nessa cena, a gente consegue reparar que todo mundo tá usando a mesma camiseta azul, e é aí que a gente se toca que essa camiseta, na realidade, é o uniforme da Academia Yancy. Mas tem, além disso, dois detalhes importantes também nessa parte do trailer que eu quero conversar com vocês. O primeiro é que na mesa onde eles estão sentados, o Percy e o Grover, tem um objeto que me parece ser um tablet. E aí eu sei o que vocês vão pensar, meu Deus, eles não podem usar tecnologia. Mas a realidade é que nos livros, de modo geral, o que se menciona é que os semideuses não podem usar celulares, porque isso chama a atenção dos monstros. Não vou me estender muito aqui, porque eu acho que isso renderia assunto para um outro vídeo falando sobre essa temática, mas o ponto a que eu quero chegar aqui é que muito provavelmente a restrição dos semideuses relacionadas à tecnologia estão muito mais ligadas à questão de comunicação por sistemas de satélite. Então fazer ligações,
talvez mandar um e-mail, usar a internet, mas a princípio nada impediria o Percy de ter, por exemplo, um tablet para estudar, um Kindle, esse tipo de coisa. Então eu tenho esse objeto prateado ali em cima daquela mesa que me parece muito alguma coisa eletrônica. No primeiro momento que eu vi, eu levei um susto. Pode ser que nem seja nenhum objeto eletrônico, mas eu aposto que seja talvez um tablet ou alguma coisa assim. O que vocês acham? Me contem aqui nos comentários. Aliás, essa questão da tecnologia é uma coisa que eu tô curiosa pra saber como eles vão abordar na série. Porque, ok, semideuses não podem usar celular. Mas uma coisa é o Rick Riordan lançar um livro no início dos anos 2000 falando que um semideus não pode ter celular. E tudo bem o Percy só descobrir isso no momento em que ele chega no acampamento meio sangue, porque os tempos eram outros. Hoje em dia, você lançar uma série e falar que um menino de 12 anos ainda não tem um celular e nunca tentou usar um pra descobrir que não poderia, sabe? Tô muito curiosa pra saber como eles vão abordar isso na série, como a Sally vai contar pro Percy que ele não pode ter celular, que desculpa ela vai usar. Enfim, é uma coisa que eu quero ver o que eles vão fazer, como eles vão trazer essa narrativa pra atualidade. Porque, como eu falei antes, mesmo que a série não tenha ali um prendimento a algum marco temporal, eu acho que essa discussão vai precisar de uma trabalhadinha ali, se eles realmente forem manter essa coisa de proibição a celulares. A segunda coisinha que eu quero chamar a atenção de vocês nessa cena são as duas amigas da Nancy Bobofit, que são interpretadas pela Valência Budijanto e pela Peyton Felton. Como eu falei antes, elas não são personagens importantes, mas eu quero que vocês prestem atenção na carinha delas, porque a gente vai precisar prestar atenção nelas de novo em outro momento desse trailer. No próximo take, a gente tem um close na contracorrente vibrando na mão do Percy. A gente vê ali que, assim como nos livros, se trata de uma caneta de tirar tampa. Me parece ser uma caneta dourada, o que é um pouco diferente dos livros. Nos livros, o Percy descreve como uma caneta de tinta preta, e só lá em Os Heróis do Olimpo a gente vai descobrir que, além de realmente escrever, na verdade a tinta dela é dourada. Aqui já me parece uma caneta de tinta dourada, e ela começa a vibrar na mão do Percy. Isso é uma coisa que não acontece nos livros também, mas o meu palpite, e da maioria das pessoas que eu vi comentarem até agora, é de que ela tá vibrando porque ela tá meio que pressentindo a presença e a proximidade de algo perigoso, de um monstro. Logo depois de encarar a caneta, o Percy olha para o alto como se ele sentisse ou visse pelo canto do olho alguma coisa se aproximando, e a gente vê que começa a ventar bem de levinho, porque o cabelo dele mexe, e eu acho que essa cena se conecta diretamente com aquela mesma cena que foi divulgada no primeiro teaser lá na D23, e obviamente esse vento aí tá sendo provocado porque tem uma morcega gigante chegando, voando em cima dele. Próximo take, a gente vê a nossa primeira imagem da Alecto, ou Senhora Dodds, a suposta professora de matemática do Percy, interpretada pela Megan Mullally. Assim como nos livros, aqui ela tá usando também uma jaqueta de couro, que a gente sabe que é um disfarce da névoa para as asas de morcego dela. Tem um pingente com um detalhe verde na gola dela, que o JP do Oráculo dos Semideuses tem uma teoria de que pode ser algo que as três irmãs, porque sim, tem mais de duas dela, usem assim, pingentes iguais ou detalhes iguais. Mas o importante aqui é que ela tá caminhando em direção ao Percy com esse olhar ameaçador, bem no momento em que no trailer a gente escuta ela falando, peguei você. E isso não é à toa, eu já vou explicar por quê. Tirando o foco um pouco da Senhora Dodds, ou Alecto, ou Fúria, vamos olhar um pouco para o contexto dessa cena. A gente vê, quando ela vem caminhando, um grupo de alunos distraídos com algum acontecimento do lado deles. Quando a gente vê essa cena de um take mais amplo e de outro ângulo, a gente vê que tem uma fonte de água ali. E olhando para as expressões desses alunos, a gente percebe uma coisa. Alguns deles estão rindo, enquanto outros estão olhando meio preocupados em direção a essa fonte. Mais especificamente, duas meninas estão com um olhar meio preocupado, meio assustadas, que são as amigas da Nancy Bobofit. Isso me faz crer que essa é aquela cena em que o Percy, sem querer, sem sequer saber como ele fez isso, usa os seus poderes e acaba jogando a Nancy na fonte de água. E é aqui que vem o fato importante. Embora o Percy sequer tenha percebido que ele usou os próprios poderes, é nesse momento que ele denuncia para a Senhora Dodds, que estava ali rondando, sondando a situação a manhã toda, que ele é o semideus que ela estava procurando. Nos livros a gente sabe que ela já fica desconfiada ali, já fica de olho nele, e nesse momento em que ele usa os próprios poderes, ela tem certeza
é esse cara que eu tenho que pegar. There you are. E aí, nesse momento, a Alecto se transforma, e aí ela toma a verdadeira forma de Fúria e ataca o Percy. Ele cai no chão e ela vai sobre ele, pronta pra atacar, pra dar o bote. Se você olhar ao redor nesse momento, as outras pessoas, as outras crianças ali da excursão continuam distraídas lá, olhando pra fonte. Ninguém tá reparando no que tá acontecendo, exceto o Percy, que tá super assustado. Só que bem no momento em que a Alecto vai atacar o Percy, a cena corta e a gente vê ela começando a se transformar em pó, o que indica, obviamente, que o Percy atingiu ela com a contracorrente que estava na mão dele, ainda na forma de caneta. O que eu não sei aqui é como ele descobre que se destampar a espada, a caneta, ela vira espada. Se alguém explica isso pra ele antes, o que não faria muito sentido. Se é o Brunner que dá essa caneta pra ele, assim como nos livros. Porque toda essa cena aqui tá um pouco diferente. Nos livros ela acontece dentro do museu. E o Brunner joga a caneta pra ele no momento em que Alecto vai atacar. Enfim, a dinâmica aqui é um pouco diferente. Agora, tirando a ação em si, eu quero chamar a atenção para a aparência da Fúria. Ela tá bem parecida com a descrição dos livros, as asas de morcego. Eles mantêm ali a expressão humana, né, da professora ainda nela. Eu confesso que eu não achei uma coisa assim muito bonita. Não sei se bonita é a palavra certa. Eu acho que eu esperava algo talvez mais assustador, mais realista ou próxima de algum bicho. Mas tirando o fato de que eu não gostei da aparência do monstro em si, que eu esperava algo um pouco mais dramático, talvez, eu não achei o efeito especial ruim. Eu achei bem bom, assim, na verdade. Aí tem um micro detalhezinho nessa cena, micro, que é o seguinte. Em todo esse trailer, sempre que a gente vê um corte de uma cena pra outra, a tela fica preta. Aqui, antes da tela ficar preta, a gente vê um fade out branco, a tela fica branca. E eu acho que isso é uma coisa que faz parte da narrativa dessa cena, porque o que acontece no livro, o Percy fala que às vezes o cérebro dele dá um tilt e ele tipo desliga e volta e ele fica com a sensação de que alguma coisa aconteceu e ficou faltando uma peça do quebra-cabeça. Ele acha que isso é só por causa da dislexia, mas a gente que tá lendo sabe que na realidade isso é um truque da névoa para esconder as coisas de verdade dele, as coisas que teoricamente mortais não veem. E eu acho que nesse momento eles usam esse recurso da tela branca para mostrar o momento em que logo depois de derrotar a Senhora Dodge, o Percy volta para a realidade, percebe que ninguém viu o que aconteceu, ninguém reparou. A diferença é que, diferente das outras vezes em que a peça do quebra-cabeça ficou faltando para ele, agora a peça continua ali, ele lembra de tudo que aconteceu. Tipo, a professora de matemática dele acabou de se transformar num monstro e ele simplesmente atacou ela e ela virou pó. Mas ninguém ao redor tá prestando atenção em nada, parece que nada aconteceu. Então eu acho que esse fade out branco aí, essa tela branca, faz parte da narrativa dessa cena e não só um corte pro trailer. Só um detalhezinho, mas que eu acho legal comentar. No momento seguinte, a gente vê ele na cabana de Montauk da Sally, conversando com a mãe dele. E aqui a gente vê um diálogo que não acontece como nos livros. A Sally fala pra ele: You saw something. Something that no one else could see. Acho que nesse momento a Sally já sabe, ou já tá entendendo que o Percy passou por alguma coisa na escola, provavelmente. E ela, obviamente, não tá surpresa porque ela sabe que ele é um semideus. E ela sabe também que ele tá chegando num momento decisivo de ter a sua identidade revelada. Só que no momento que ela fala isso, o Percy olha pra ela com uma cara de tipo: como você tá entendendo pelo que eu passei? Tipo, como você sabe que eu vi algo que mais ninguém viu? Então a gente tem esse pequeno corte de interação entre eles, que eu acho que é o início de uma conversa sobre, ok, agora vamos conversar sobre quem você é de verdade. Quero olhar agora aqui pro ambiente. Eu achei super fofa a decoração da cabana de Montauk, que depois em outros takes a gente consegue ver mais detalhes. E duas coisas que me chamaram a atenção é que, primeiro, tem muito abajur. Gente, tem uns 7 abajus nessa cena, nessa cabana, não sei porquê. Mas o que eu acho mais importante mesmo é que tem muita decoração de barco. Nesse take mesmo, a gente vê um barco à vela atrás do Percy. A gente vê também um quadro de barcos em cima da cabeça da Sally. Depois, mais pra frente, quando o Grover passar pela porta, a gente vai ver que tem barcos ali também. Obviamente, isso tudo é uma referência a Poseidon. Eu não sei se, assim como nos livros, na série, a Sally não vai saber que o pai do Percy é Poseidon. Nos livros ela sabe que ele era um deus grego, mas não sabe qual.
Não sei se na série vai ser diferente, se ela vai ter decorado esse lugar com barcos de repente como uma forma do Percy se sentir mais próximo do pai, talvez, ou enfim. Mas enfim, de qualquer forma, em teoria o que o Percy pensa é que o pai dele era um marinheiro, né? Então pode ser por isso também. Detalhes. Aí a gente tem esse take do Percy no banheiro, lavando o rosto, o que é um detalhe bobo também, mas também é algo sobre o personagem. A água sempre é algo que vai ajudar o Percy a pensar melhor. E como ele tá achando que ele ficou maluco por conta de tudo que aconteceu com ele na escola, ele provavelmente foi lá no banheiro, deu uma jogadinha de água na cara. O que eu acho interessante é que nesse take o Percy parece não estar mais com aquele colar de couro que a gente viu ele usando no início. E aqui a gente escuta a Sally começando a falar pra ele. The stories that I have told you about great gods and half-bloods, they are real. Ou seja, é a Sally mesmo que vai começar a introduzir pro Percy o fato de que, olha, você é um semideus. Enquanto a Sally fala sobre isso, a gente vê um take de Zeus interpretado pelo Lance Reddick. A gente tem aqui o nosso primeiro vislumbre do Olimpo, totalmente diferente do que eu imaginei, mas não me decepcionou. Tem alguns detalhes aqui pra gente analisar. Primeiro, o templo nublado lá atrás, porque isso aqui se passa no final da história, mas a questão do roubo do raio mestre e a rixa entre Zeus e Poseidon ainda não tá resolvida, então o templo tá nublado lá atrás. A gente vê também alguns topos de edifícios assim, que provavelmente são templos de outros deuses, que são templos que ficam espalhados ali pelo Monte Olimpo. Então, eu acho que são templos de outros deuses. Inclusive, eu tenho tô vendo aqui que, tipo assim, um dos templos parece que tem flechas no topo dele. E eu fiquei, será que é o templo de Apolo? Ou talvez o templo de Ártemis? Não temos como saber, porque é muita pouca coisa para analisar. Mas eu acho que são templos de deuses. E a gente tem o mais importante aqui nesse primeiro templo, tronos. O trono de Zeus, ao centro e maior. Se a gente olhar para os detalhes, a gente vê que tem alguns arabescos e alguns entalhes que lembram raios, mas o que é mais interessante, na minha opinião, é que na base desse trono, de cada lado, a gente vê esculturas de cabeças, 3 de cada lado. Qual é o meu palpite? Do casamento com Hera, Zeus teve 6 filhos imortais. Ares, Hebe, Hefesto, Ângelos, Lítia e Eris. Então, eu acho que essas 6 cabeças no trono podem ser os filhos dele com Hera. Talvez. Óbvio que ele teve mais uma, né, caralhada de outros filhos, mas foram filhos fora do casamento. Então, não contaria aqui, né? Acho que não seria algo que ele colocaria no Monte Olimpo. Do lado direito de Zeus, a gente vê o trono de Poseidon, que tem detalhes ali que lembram ondas também, o que faz sentido, obviamente, porque ele é o deus dos mares. E do lado esquerdo de Zeus, o trono de Hera. Eu sei que é o trono de Hera porque segue a mesma ordem dos livros, mas a gente não consegue ver detalhe nenhum dele ali porque a câmera não mostra. E também, assim como nos livros, Zeus está usando um terno de risca de giz. A gente vê também alguns fogos ali iluminando o chão, provavelmente são reflexos do braseiro que tem na Sala dos Tronos. E é isso, esse é o Olimpo. Eu queria muito que eles mostrassem um pouquinho mais, talvez eles mostrem no trailer, mas a gente vai ter que esperar pra saber. No take seguinte, temos aí semideuses na ponte. Essa é a ponte Golden Sky Bridge, a gente já falou sobre ela também na análise do último teaser. Essa ponte existe mesmo, fica em British Columbia. Essas bandeirinhas coloridas aí não são originais dessa ponte, elas foram colocadas para ambientação da série. Não consegui criar nenhuma teoria que chegasse a uma conclusão sobre o que as bandeirinhas significam, mas enfim, elas estão aí. E temos 2 personagens nesse take, porque esse da frente com certeza é Charlie Bushnell. Como sabemos disso? Pela aparência dele, algumas pessoas não reconheceram o Charlie nessa cena, mas pra mim tá na cara que é ele. Quando eu coloquei esse take no 4K do Disney Plus na televisão bem grande, eu fiquei com a sensação de ver uma cicatriz aqui abaixo do olho dele, como se viesse assim, sabe? Nos livros a cicatriz passa bem por cima do olho. Enfim, não consegui ver nada muito nítido, mas eu tenho a sensação de que tem uma cicatrizinha assim, discreta, abaixo do olho dele, não sei. E ele tá com um colar de contas com 5 contas, indicando a presença no acampamento há 5 verões. Então sim, esse é o look, sem sombra de dúvidas. E atrás dele, a gente vê um ator que se chama Andrew Alvares. Em momento nenhum ele foi anunciado como parte do elenco da série, mas ele meio que vazou
Eu também falei mais sobre ele em algum dos vídeos aqui no canal. Ele vazou e o principal palpite é que ele vai ser o Chris Rodrigues, que é um personagem que só vai aparecer lá em A Batalha do Labirinto. Ele é o par romântico da Clarice e, ao que tudo indica, na série a gente já vai ter ele aqui na primeira temporada, interpretado pelo Andrew Alvares, que tá ali logo atrás do Luke. E ele é amigo do Luke, ele também vai se aliar a Cronos depois, então faz todo sentido que eles estejam juntos ali. Ele é filho de Hermes. Aqui nessa cena, um outro detalhe é que, bom, aqui é esse contexto com certeza é o da captura bandeira, e eles usam capacetes com penachos azuis, porque eles são do time azul, e os escudos também e as armaduras têm detalhes em azul. Eu queria chamar a atenção aqui para os escudos, porque no primeiro vídeo de análise do teaser eu fiz toda uma teoria de que os semideuses teriam escudos de acordo com os seus chalés. Aqui a gente vê essa teoria caindo por terra, porque a gente tem filhos de Hermes usando escudos iguais aos escudos dos filhos de Ares no outro take. Bom, de qualquer forma, a gente vê aí nessa série vários escudos diferentes, não sei se é só uma coisa aleatória ou se tem realmente uma intencionalidade, mas o fato é que, enfim, tem escudos diferentes. Alguns usam o escudo espartano, que é esse daí que vocês estão vendo, e outros usam outros escudos com outros desenhos. De volta à cabana em Montauk, a gente vê agora a Celia ainda sentada e o Percy de pé com uma postura como se ele tivesse ouvido algo que deixou ele espantado. O palpite é que nesse momento aí a Celia vai estar contando essa verdade pra ele e ele provavelmente vai levantar tipo, quê? Só que a conversa é interrompida por uma batida na porta, que é o Grover chegando. A Celia parece levantar e atender rápido enquanto o Percy fica estupefato, porque afinal de contas ela sabe que se o Grover tá ali é porque tem alguma coisa séria acontecendo. E aí é muito importante aqui a gente prestar atenção no que o Grover fala, porque ele diz assim: Mrs. Jackson, things have changed. This is all developing a lot faster than we anticipated. Provavelmente eles acharam que a Sally teria mais tempo para contar pro Percy sobre a identidade dele, sobre quem ele é, mas algo mudou e agora o Grover veio correndo ao encontro deles para que eles possam fugir. No livro a dinâmica é um pouco diferente, porque não é como se a Sally soubesse que o Percy já estava sendo perseguido, não sei se aí vai ser o caso, mas o fato é que aqui na série eles parecem entender, parece haver ali um combinado, no sentido de que, tipo assim, hoje é o dia de você contar pra ele que ele é um semideus, mas o nosso tempo acabou. E eu amo essa parte em que o Percy olha para as pernas do Grover e pergunta, cara, por que tem pernas de bode no lugar das suas pernas? E aí o Grover olha pra ele, tipo... So the important thing is not to panic. Aí a gente vê o logo da série, né? Esse logo com raios aí, com as letras de metal se partindo, eu fiz uma explicaçãozinha, uma teoria sobre o conceito desse logo no último vídeo de análise do teaser também, então se você ainda não viu, vai lá assistir. Próximo take, a gente já tem o nosso personagem no acampamento meio sangue. Eu acho que esse momento aí ele tá na varanda da casa grande, porque me parece assim uma vibe varanda de casa. E a casa grande é azul e essas colunas aí tem um tom meio azulado, então acho que faz sentido. E ele tá olhando pra frente meio assustado, meio atordoado, então me parece muito a cena em que ele sai da enfermaria. E uma coisa que eu acho legal é que nesse momento a gente ouve a voz do Glenn Turman, o Kieran, falando: Percy, estávamos esperando por você. Percy Jackson. We've been expecting you. E assim, ele fala isso porque na história o acampamento provavelmente já sabia que o Percy estava para chegar. Mas eu acho que aqui também tem uma coisa de falar com os fãs. Percy, estávamos esperando por você. Como se fosse uma forma de falar que os fãs também estavam esperando por essa série, por essa adaptação há anos. E agora finalmente a gente tem, sabe? Tipo, estávamos esperando por você. Eu acho que tem essa coisa aí nas entrelinhas. Na próxima cena a gente tem a área dos chalés, que, gente, sério, minha cabeça jamais seria capaz de imaginar lindo como tá. Quando saiu o primeiro teaser, eu percebi que ainda não estava finalizado, mas eu fiquei assim, nossa, parece tão escuro, tão diferente. Mas agora, com a imagem mais finalizada, eu tô achando simplesmente lindo, assim. Queria muito que eles tivessem mostrado a área toda. Até agora a gente ainda não viu o lado do chalé, dos chalés das deusas, né? Eu não vou falar aqui detalhadamente sobre cada chalé, porque eu já falei sobre eles também lá na análise do primeiro teaser que foi divulgado. Mas é isso, eu achei lindo.
tá um pouco diferente dos livros, por exemplo, em vez de a gente ter um braseiro no centro, a gente tem um pequeno lago ali no centro, mas eles mantiveram os caminhos de pedras, parece uma vilazinha de semideuses. Eu achei lindo, lindo, lindo. E aqui na frente a gente tem umas plaquinhas também indicando a direção de cada chalé, a gente consegue ver as plaquinhas indicando os chalés de Zeus, Deméter, Ares, Hefesto, Poseidon, Atenas. Aliás, eu quero muito ver como que tá o chalé de Atena. No take seguinte, a gente vê o Percy ao lado do Quirrell, no momento, provavelmente, em que o Quirrell tá apresentando o acampamento meio-sangue pra ele, depois dele acordar. Tem algumas coisas aqui. O Quirrell não é um cavalo branco, como nos livros, também não é marrom. É um cavalo preto, e tem uma coisa na perna, no flanco esquerdo dele, que eu não sei se é um pedaço de armadura, se é um enfeite, se é uma proteção, mas tem alguma estrutura metálica ali. É engraçado que o Quirrell tá muito maior que Percy, o Percy tá um pitico perto dele, e eles estão entrando ali no chalé de Hermes, que a gente também viu mais detalhes dele lá na outra análise de teaser que eu fiz, e como a gente já viu antes, ele tem detalhes verdes por fora. E até um espaço bem amplo. Eu confesso que eu imaginava um lugar mais apertado, mas eu achei que esse tamanho assim tá assim o ideal. Eu achei lindo o interior quando eles entram, a gente vê que é um interior todo de madeira. A gente vê que nos beliches tem entalhes de elementos gregos, animais, símbolos. Tem vários semideuses lá dentro e todo mundo olha pra cara do Percy quando ele entra com o Quirrell. E uma coisa que a gente vê nessas estruturas do acampamento é que eles usam muito vitrais, né? Eu até dei uma pesquisada pra tentar associar o uso de vitrais com mitologia grega ou alguma coisa do tipo, mas na realidade vitrais eram muito usados na Idade Média pela Igreja Católica para representar histórias bíblicas e tal. Os vitrais, eles também são usados em algum momento para ilustrar histórias da mitologia grega, mas de modo geral não tem uma relação direta. E os vitrais que a gente vê aqui no trailer também não parecem mostrar uma imagem específica, eles são mais abstratos. Mas enfim, tem muito vitral no acampamento meio-sangue e eu achei que ficou bem bonito, ficou um visual colorido, na medida, tá ótimo. Tem bandeiras do acampamento meio-sangue penduradas no teto também. E ali no cantinho, no chão, a gente vê a mochila do Percy, aquela mesma mochila que ele estava usando na escola, junto do saco de dormir dele. A gente vê mais detalhes desse cantinho também lá no primeiro teaser. No próximo take, a gente vê de novo a Dior exalando energia Clarisse Larue com o time vermelho da captura bandeira. E uma coisa que é engraçada é que tem esse detalhe vermelho no peito dela, na armadura dela, que lá na análise do primeiro teaser a gente ficou quebrando a cabeça pra entender o que era. Será que é sangue? Será que é algum sinal? E nada mais é do que uma marca ali pra indicar que ela é do time vermelho. Saiu uma imagem oficial da Annabeth que ela tá usando a armadura da captura bandeira e ela tá com uma mancha parecida de tinta, só que azul, porque ela é do time azul. Então, nada mais é do que isso. E a armadura deles meio que recebe uma marca de tinta para indicar a qual time eles pertencem, além dos penachos e do escudo. A gente vê também de novo a lança elétrica dela, que a gente também viu lá no primeiro teaser. E um outro elemento que a gente não tinha visto ainda e que também não é mencionado nos livros é o colar de contas da Clarisse. Aqui a gente está vendo ele com 5 contas, assim como o do Luke e o da Annabeth, indicando que ela também está no acampamento há 5 verões. No take seguinte, a gente tem a icônica cena em que o Percy está na captura bandeira e é encurralado pelos filhos de Ares, entre eles a Clarisse, porque ela quer se vingar do episódio em que ele se torna o Senhor Supremo do banheiro. Aqui tem uma diferençazinha em relação aos livros, porque nos livros isso se passa dentro da floresta, perto de um lagozinho ou um pequeno rio, se eu não me engano, acho que é um córrego que passa no meio da floresta. Ali eles parecem estar ou na praia do acampamento meio-sangue ou na praia de um lago. Pode ser tanto um lago bem grande, obviamente, quanto uma praia, não sei exatamente o que seria, mas o fato é que ele tá ali lutando contra os filhos de Ares. Inclusive é nesse momento que um dos filhos de Ares vai fazer o rasgo na camisa dele, que a gente vai ver depois em outras imagens que foram divulgadas da série. E é logo depois disso que ele vai ser reclamado por Poseidon. Nessa cena também tem um detalhe importante, que ele é quase atacado por um cão infernal, que foi invocado por Luke. A gente fica sabendo disso depois, lá no final da história. E então eu fico me perguntando se a gente vai ter isso na série. Se a gente for ter esse cão infernal, provavelmente vai sair daquele canto escuro ali da floresta, logo atrás dele. Mas o que mais me chamou a atenção nesse take, nessa cena,
é o pavilhão que aparece ali atrás da Clarice quando a câmera foca nela. É um pavilhão circular, o que me faz acreditar que é o pavilhão do refeitório. E ele tem bandeiras, as mesmas bandeiras que tem na frente dos chalés, com aqueles símbolos esquisitos que o fandom inteiro quebrou a cabeça para identificar o que era. Ninguém conseguiu, até que o Rick Riordan veio e explicou que esses símbolos eles foram idealizados para a série de Percy Jackson e que o significado deles vai ser explicado na série. O take seguinte é exatamente o mesmo take do Grover que a gente vê no último teaser que foi divulgado. Ele tá olhando para trás, segurando algum objeto na mão que a gente não consegue identificar o que é. Talvez a flauta, talvez alguma outra coisa. No próximo take a gente vê ela, Annabeth. O meu palpite aqui é que ela tá dando aula de esgrima para essas duas garotas que estão na frente dela lutando, porque afinal de contas ela é uma conselheira, apesar dela ser novinha. Ela é uma das campistas mais antigas no acampamento e os conselheiros dão aulas para outros semideuses que chegaram há menos tempo. E a gente vê que ela tá ali distraída, sorrindo, olhando para as garotas, e aí quando ela vê alguém passar, o sorriso dela morre. Eu acho que é o Percy. Meu palpite é que seja em um desses dois momentos, ou depois que ele é reclamado como filho de Poseidon, e aí ela, como uma filha de Atena, começa a ver ele com outros olhos, porque existe uma rixa entre os dois deuses, ou é no momento em que ele tá chegando no acampamento meio-sangue e o Kiron tá mostrando tudo pra ele. Um pequeno detalhe interessante é que aqui o anel de formatura do pai dela ainda não tá no colar de contas. Eu acho que depois a gente talvez veja, eles mostrem o momento em que ela coloca esse colar ali e talvez expliquem um pouco da história de fundo dela, pode ser que seja isso. Mas enfim, o colar ainda, o anel de formatura ainda não tá no colar. No take seguinte, a gente vê uma imagem do Kiron, é a primeira imagem nítida que a gente vê do Glenn Turman como Kiron, né, assim de frente, porque até então a gente só tinha visto a bunda dele no outro take. E ele fala, o Raio Mestre foi roubado, que é esse o grande plot da primeira temporada. Aqui eles provavelmente estão na Casa Grande, novamente a gente vê muitos vitrais nas janelas. E o take seguinte é o Percy debaixo da chuva. Isso pode ser tanto naquele momento em que ele tá chegando no acampamento meio-sangue e o Minotauro ataca, ou pode ser também em algum sonho que ele esteja tendo. Bom, o próximo take mostra o mundo inferior, mais especificamente o Palácio de Hades, bem no momento em que o Kiron fala que o Raio Mestre foi roubado. Eles mostram o Deus dos Mortos de braços abertos, recebendo Percy e Grover. Uma coisa interessante sobre esse take é que a gente não consegue ver a Annabeth dele. Não sei se ela não tá na cena, se ela tá com o boné da invisibilidade ou se ela tá, mas o ângulo não pegou ela. Mas uma coisa que é importante aqui, antes da gente analisar esse cenário, é que o Percy tá com uma mochila diferente. Ele não tá mais com aquela mochila do início da história, que é mais clara em cima e azul embaixo. Ele tá com uma mochila toda escura. Então fica aí esse ponto de atenção, será que a mochila foi trocada? E aí a gente tem aí o cenário do mundo inferior, mais especificamente, como eu falei, né, do Palácio de Hades, que eu amei. Primeiro que tá fiel aos livros. Nos livros o Percy descreve esse lugar como um palácio de obsidiana negra, que é essa pedra escura. Então eu imaginava que seria um lugar bem nessa pedra escura mesmo. Ele também fala que o lugar tem um pé direito tão alto que parece que é céu aberto, que o teto da caverna se confundem com nuvens densas. Então por isso a gente tem a sensação de que é céu aberto aí, mas na realidade é porque o pé direito é muito alto. A gente tem também os tronos de Hades e Perséfone, inclusive o de Perséfone, assim como nos livros, lembra uma flor negra. E eu simplesmente amei o visual desse lugar, não só porque tá fiel, mas porque eu queria muito que eles passassem longe daquele visual clichê de inferno, sabe? Que é uma coisa meio parecida com o que fizeram nos filmes da Fox, e é uma coisa que fazem em todo filme que tenha qualquer tipo de Hades, qualquer tipo de inferno, qualquer tipo de submundo. É sempre aquele visual de lava, fogo, e graças a Deus eles passaram longe disso daqui. Eu achei que assim é muito mais original, além de estar muito mais próximo da descrição dos livros. O take seguinte é da Toca da Medusa, o Empório de Anões de Jardim da Tia M. Aqui a gente não vê nenhum indício de lanchonete, como acontece nos livros. A gente só vê um espaço amplo, mas bastante escuro, repleto de estátuas e também alguns elementos ali, como uma coluna grega. As pessoas congeladas, né, que foram transformadas em pedra, estão todas em posições ali de susto ou de ataque, o que obviamente indica que elas foram transformadas pela Medusa.
E esse lugar me parece muito um lugar subterrâneo ou muito fechado, o que é bem diferente do que eu imaginei nos livros, que é realmente ali o Empório de Anões de Jardim, pelo menos o disfarce, né? E o take seguinte, obviamente, é do Cassino Lotus. Além da vibe do lugar lembrar um cassino, a gente sabe que é o mesmo lugar porque há um tempo atrás uma das pessoas da produção postou uma foto do Rick Riordan com o Lin-Manuel Miranda, que é o ator que vai interpretar Hermes, nesse mesmo ambiente, e ficava claro ali que se tratava de um cassino, então esse com certeza é o Cassino Lotus. E dá pra ver isso pela expressão dos personagens também, eles estão olhando meio maravilhados, meio impressionados com o lugar. E aí ele aparece novamente, Ares é a segunda vez que a gente tem imagem do deus, e aí a gente consegue reparar alguns detalhes mais específicos aqui nesse novo trailer. O primeiro é que ele tá usando um anel de javali, que é o animal símbolo do deus, e que inclusive vai aparecer mais à frente nessa história também. E também ele tá usando óculos escuros com lentes bem avermelhadas, o que lembra um pouco o óculos que ele usa nos livros. Ele tá também numa Harley, numa moto Harley, mais um ponto de fidelidade com a história. E uma coisa que eu acho engraçado nessa cena é que ele sai de moto e os três, Percy e Annabeth Grove, ficam olhando pra ele com uma cara assim, tipo, os três acompanham ele com a cabeça, olhando pra ele com uma cara de tipo, what the fuck? Eu acho que isso daí tem muito cara de uma cena logo depois que eles completaram a missão lá na Aqualândia, e aí o Ares, que prometeu uma ajuda pra eles, aparece com uma ajuda fajuta, ou talvez seja o momento em que o deus dá a missão pra eles, o que seria um pouco diferente dos livros também, porque nos livros o encontro deles com Ares acontece numa lanchonete. E aí vem uma das minhas partes favoritas nesse teaser trailer, que é o Túnel do Amor. A gente sabe que esse é o Túnel do Amor porque tem água ali ao redor, tem o Percy e a Annabeth, mas a coisa que mais chama atenção nessa cena é essa estátua de Afrodite. A gente sabe que é Afrodite porque tem uma concha nos pés dela, lembrando bastante essa estética da deusa que a gente vê bastante por aí, e ela tá segurando na mão um escudo com a cabeça de um javali, que é o símbolo de Ares. Ou seja, eles provavelmente foram enviados ali pelo deus, provavelmente não, a gente sabe que é isso, né? Eles foram enviados ali pelo deus para recuperar aquele escudo. Mas algumas coisas importantes sobre esse lugar. Primeiro, a gente tem várias pinturas gregas ali na parede do fundo, com sátiros, homens. Não encontrei nada igual a isso na internet, online, mas provavelmente são pinturas que remetem a Afrodite. A gente tem um trono com uma pomba na base. Pomba é o animal sagrado de Afrodite, além da estátua propriamente, e isso tudo me leva a crer que esse ambiente pode ser um templo a Afrodite. Isso é um pouco comum no Riordanverso, você ter templos ou locais dedicados aos deuses, altares e tal, em lugares não óbvios, assim, lugares comuns das cidades, e você ter ali escondido em algum lugar um templo, alguma coisa assim. Então eu acho que faz sentido ter meio que esse templo, ou talvez esse altar dedicado a Afrodite ali no túnel do amor em Aqualândia. Mas uma coisa importante é que essa estátua, ela tem dobradiças. E isso fez surgir no fandom a teoria de que na realidade essa estátua pode ser um autômato, que seria uma armadilha de Hefesto. Isso também seria um pouco diferente do que acontece nos livros, porque nos livros a armadilha dele na verdade envolve encher tudo de aranhas, prender as pessoas ali dentro, Percy e Annabeth, mas porque ele achou que seriam Zeus, mas porque ele achou que seriam Ares e Afrodite. Enfim, é uma confusão só, tem câmeras filmando tudo pro Olimpo. Eu honestamente acho isso um pouco idiotinha, então se a armadilha na série for um autômato, eu acho que vai ser mais legal, mais interessante. Inclusive, é bem provável que nesse momento a gente tenha a aparição do próprio deus Hefesto em algum momento. Ele não aparece no primeiro livro da série Percy Jackson e os Olimpianos, mas sabemos que teremos ele na primeira temporada. E aí a gente vê ali Percy e Annabeth molhados, porque como a gente viu um pouco mais à frente, eles tiveram que pular na água, todos molhados, ajoelhados diante da deusa, provavelmente fazendo alguma prece ou pedindo alguma coisa pra ela dar o escudo pra eles, não sabemos. Mas temos os dois ali, e eu acho que essa cena tem essa coisa legal também, porque não bastasse todo o constrangimento que envolve os dois estarem no túnel do amor, e aí ele diante da estátua de Afrodite, tem essa coisa meio cômica, sabe? De os dois estarem ali. E eu acho legal, achei fofo. No take seguinte, a gente vê de novo o mundo inferior, mas dessa vez não no Palácio de Hades. Provavelmente, talvez ali nos campos da entrada do mundo inferior.
Muita gente ficou se perguntando que criaturas são essas, que aliás, elas dão um pouquinho de medo, né? Uma coisa meio sinistra. Bom, conversando com o JP do Oráculo dos Semideuses, a melhor conclusão que a gente pode chegar é que eles são os Ghouls, que são os espíritos que cuidam ali da entrada pro mundo inferior. Logo depois que eles deixam o barco do Caronte, onde também fica o Cérbero. Então eu acho que esses espíritos são os Ghouls que guardam a entrada do mundo inferior. Também achei o visual incrível, nada daquela coisa clichê e idiotinha de lavas e fogo de inferno. Inclusive também tá aqui muito fiel e parecido ao que acontece no livro. No livro o Percy descreve mesmo o lugar como se fosse uma floresta negra, com choupos, que são essas árvores, né, esses troncos escuros. Então tá perfeito. E no take seguinte a gente tem a cena que fez todo mundo derreter, que é o abraço entre Percy e Annabeth. Esse momento provavelmente se trata do final da temporada, quando ele entrega o raio mestre para Zeus e depois retorna pro acampamento meio sangue, porque tá todo mundo batendo palmas para eles, e o fato da Annabeth abraçar ele sorrindo dessa forma faz a gente ter a sensação de que ela tá aliviada por ele ter voltado, ou seja, ela tá dando graças a Deus que Zeus não matou o menino e deu um abraço de boas-vindas nele, porque a missão estava finalmente concluída. E aí um detalhe aqui também legal pra gente reparar é que tem uma semideusa cadeirante ali atrás deles. A gente não tem nos livros do Riordan Verso ainda nenhum personagem PCD, isso era uma coisa que os fãs pediam. Não sei se na série essa personagem vai ter algum tipo de destaque e tal, ou se é só uma figuração, mas é um detalhe que as pessoas repararam. Próximo take, de novo, a gente é transportado para Aqualândia, dessa vez na entrada, e diferente do que acontece nos livros, o Grover não tá aqui com eles, não sei se tá esperando em algum canto ou o quê, e a entrada não tá fechada, está aberta. Aí a gente vê novamente eles no túnel do amor, dessa vez com o barco em movimento a toda velocidade, e eles acabam tendo que pular na água. A gente consegue ver várias luzes piscando, que mostra que o brinquedo tá em movimento, assim como acontece no livro, e eu quero muito ver essa cena, porque eu tenho certeza que vai ficar engraçado. Por alguns milésimos de segundo, a gente vê Kidna, interpretada pela Suzanne Cryer, que é um dos monstros que o Percy vai enfrentar aí nessa primeira temporada. A gente vê ela fazendo um gesto assim, e eu fico me perguntando se ela tá usando algum poder, ou se ela tá dando algum comando pra Quimera atacar o Percy. E logo em seguida, a gente vê o momento em que o Percy provavelmente despenca do arco. Quando a gente olha bem assim pro rosto dele, dá pra ver que ele tá com olheiras, com o rosto meio acinzentado. Isso se deve ao veneno do monstro que tá circulando por ele. E aí ele cai na água. A gente entra no final desse teaser trailer, que é o meu momento favorito. A gente vê ali a Sally dirigindo o carro do Gabe na estrada que leva ao acampamento meio sangue, debaixo de chuvas e trovões, por conta de toda a confusão que tá acontecendo entre Zeus e Poseidon, até que o Minotauro se aproxima do carro e bate neles. Quem lê os livros sabe que o carro vai acabar capotando e tal. E todo esse final do trailer gira em torno desse momento em que eles são atacados pelo Minotauro, que é o momento em que o Percy chega ao acampamento meio sangue e perde a mãe dele. Eu achei muito emocionante esse momento em que a Sally se despede, fala pra ele ser corajoso e tal. Tem essa tomada também que mostra o Minotauro e Percy correndo em direção um ao outro debaixo da chuva, com a música, com uma coisa assim incrível. Mas uma das coisas que eu mais achei legais nessa parte é a forma como o contracorrente se forma. Diferente do que acontece, por exemplo, nos filmes, não é uma coisa mecânica, é mais uma coisa mágica, sabe? O Percy destampa a caneta e a lâmina vai surgindo quase como que uma coisa meio enérgica ali. E ela brilha muito, é uma coisa linda de se ver, eu achei incrível, essa tomada ficou maravilhosa. E aí depois o Percy vai correndo em direção ao Minotauro. A gente escuta nesse momento também o Grover chamando ele. Percy! O que é mais uma diferença em relação aos livros, porque nesse momento nos livros o Grover tá desmaiado. Cabe lembrar aqui que os trovões que a gente está vendo no céu nesse momento é por conta da ira de Zeus, e a chuva é uma ajudinha ali talvez de Poseidon, o que ajuda o Percy a ficar mais forte para combater o Minotauro. Bom, e assim a gente encerra esse trailer. Eu tenho mais alguns comentários a fazer, mas muito rápido, que basicamente a música ficou perfeita. É uma versão de Riptide, do Vance Joy, que é uma música que já era bem conhecida no fandom. Inclusive, ela estava em várias playlists de trilha sonora fan-made. E eu achei muito legal eles colocarem essa música no trailer. Não sei se ela vai estar na trilha sonora da série mesmo, mas achei incrível no trailer. Eu achei até que seria impossível isso acontecer, mas aconteceu. A fotografia tá
muito boa. Eu não sou especialista no assunto, mas achei realmente tudo de muita qualidade e muito bem feito, tomadas assim, muito bem pensadas. A identidade da série, as cores que estão sendo usadas. Eu tinha muito medo de a série ficar com um tom muito escuro, que é uma coisa que aconteceu em outras produções recentes do Disney Plus, e isso não tá acontecendo com Percy Jackson. A gente até viu ali no primeiro teaser divulgado uma coisa mais azulada, mas nas últimas imagens e vídeos que foram divulgados a gente vê um tom mais aberto. Só cenas específicas que pedem um tom mais escuro, que estão mais escuras, mas de modo geral a identidade está perfeita e a fotografia está perfeita e tá tudo perfeito, os efeitos estão perfeitos, a música tá perfeita, tá tudo uma coisa maravilhosa. Bom, essa foi a análise do Argo, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o que a gente deixou de notar aqui, o que você notou que a gente não comentou, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também são fãs de Percy Jackson e sigam também o Oráculo lá nas redes deles. Um beijo e até o próximo vídeo!